Oi, gente, tudo bom? Aqui é o professor Hermano e na videoaula de hoje nós vamos fazer a correção das atividades de história do sexto ano, da videoaula 6 Grécia Antiga, do terceiro bimestre. Então, na atividade número 1, vocês tinham que me explicar o que é uma polis grega, quais que eram as partes que compunham ela, né? Então, nós vimos na aula que a polis grega eram as cidades-estados da Grécia. Eram cidades que eram independentes entre elas, que elas tinham liberdade, autonomia na sua política, na sua economia, né? Não dependiam de nada e nem de ninguém para tomar essas decisões. E aí nós vimos então que a polis ela tinha a área rural, que é a Alquiora, a área urbana, que é a Aster, e o centro político dela, que ficava lá na Acrópole, na parte mais alta da cidade-estado, onde tinha templos, prédios públicos, né? E também, já a parte baixa da cidade era a Ágora, a região onde tinha praças, feiras, mercados, as casas de banho, entre outras coisas. A atividade 2, vocês tinham que pegar e montar um quadro para falar sobre as cidades de Atenas e Esparta, que foram super importantes e eram bem diferentes entre elas. Então, primeira informação: localização geográfica de Atenas. Onde ficava Atenas? Norte da região da Ática, enquanto Esparta ficava na península do Peloponeso. A forma de governo de Atenas era a democracia, onde tinha assembleias de cidadãos que debatiam e votavam as leis da cidade, enquanto em Esparta era oligarquia, era só os membros ricos, os anciões, os mais velhos que tomavam as decisões em Esparta. A educação dos meninos em Atenas, a gente viu então que eles iam para a escola desde cedo, aprender leitura, cálculo, escrita, poesia, e com 18 anos eles entravam para o exército. Já em Esparta, não. A cidade da guerra, aos 7 anos, os meninos já iam para o quartel receber um treinamento militar para virar soldado, guerreiro. Em Atenas, as meninas ricas, né, aprendiam a ler, tocar instrumentos, recitar poesia, faziam serviços domésticos e se casavam ali por volta dos 15 anos. Já em Esparta, as meninas casavam ali por volta dos 20 anos, elas já ficavam aprendendo desde cedo a arte doméstica, né, e sendo treinadas, faziam atividades físicas para virarem boas esposas, boas mães, gerarem filhos saudáveis. A atividade 3, vocês tinham que explicar o que é um mito grego e falar alguns deuses que eles acreditavam. Então, mito grego eram as histórias, as lendas que os gregos usavam para explicar o mundo, para explicar as coisas que aconteciam na natureza ao redor deles. Então, eles tinham lendas, mitos para explicar tudo, para explicar o surgimento de uma flor, por que que chove, por que que faz o eco, tudo tinha uma explicação sobrenatural, mitológica, envolvendo deuses, envolvendo criaturas mágicas, que é o que a gente chama de mitologia. E aí, então, alguns deuses, a gente pode citar o da imagem aqui, Zeus, o deus do trovão, mas tinha vários outros, Hades, Apolo, Atenas, Afrodite, né, um deus para cada coisa. A atividade 4, vocês tinham que explicar o que foi a Guerra do Peloponeso e como que isso causou o declínio, o fim da civilização grega. Então a gente viu que a Guerra do Peloponeso ocorreu em 431 a 404 a.C. Foi uma briga entre Esparta e Atenas, ou seja, entre os próprios gregos ali. E nesses 27 anos de combate, Atenas teve que se render, perdeu a guerra para Esparta, mas isso enfraqueceu a região, enfraqueceu aquelas cidades que acabaram sendo o quê? Conquistadas, dominadas por um povo que vivia ali na região, que foi os macedônios, né? Foram conquistados pela Macedônia. E para finalizar a atividade 5, vocês tinham que falar quais foram os territórios que apareceram lá no mapa, que a gente viu que os macedônicos conquistaram e transformaram Alexandre Magno em Alexandre o Grande. E como que o Alexandre o Grande agia do ponto de vista cultural, o que ele fazia na parte cultural, dos territórios que ele conquistava. Então nós vimos então que o Alexandre o Grande ele ampliou o território da Macedônia, porque ele conquistou a Grécia, a Pérsia, o Egito, a Mesopotâmia e a Índia. E aí ele transformou essas regiões no seu império. E nele ele fundava as cidades que ele batizava de Alexandria, onde, né, eles iam transformar essas cidades
em pontos culturais, onde iam espalhar cultura grega, helênica, entre esses outros povos dominados. Mas nós vimos então que eles respeitavam bastante a cultura dos outros povos que ele venceu, né? Tanto que ele promovia ali casamentos para unir as culturas. Então, fica aqui meu agradecimento pela videoaula, pelas atividades que vocês fizeram e enviaram nesse bimestre. E até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!